Então vamos lá. Consumação e tentativa. Nem preciso falar que isso cai em concurso? Cai muito, muito mesmo. Absolutamente importante. Primeira análise, crime consumado. Quando que eu considero um crime consumado? Diz o próprio Código Penal, no artigo 14, inciso 1º, disse o crime consumado quando? Quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Isso é chamado pela doutrina de realização completa do tipo legal. Diferente do crime consumado, será o crime tentado. Iter criminis, caminho do crime. Você tem que se lembrar das fases para a realização do crime. São 4 as fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Na primeira fase da cogitação, é uma atitude mental, uma atitude interna. Eu concebo aquele evento mentalmente. Eu penso em te matar. Segunda fase, a preparação. Eu compro uma arma para te matar. Terceira fase, execução. Eu passo então a efetuar disparos contra você. E quarta e última, consumação. A produção do resultado, morte. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso tem tudo a ver com consumação e tentativa. Vamos por partes? Vamos lá? Olha, primeira fase, cogitação. A cogitação ela não é punida, né? Exceto naquele filme, lembra daquele filme Minority Report, em que o sujeito ele controlava as ações da mente dos outros, tinha um grande centro que analisava o que as pessoas estavam pensando, inclusive para possibilitar que a polícia, para que os órgãos de segurança atuassem de maneira antecipada. Lá poderia ser punido, aqui não. Porque lembra aquela velha história, imagina quanta gente tu já não matou, imagina quantos homicídios cogitados já não se realizaram na sua cabeça. Isso não é punível. Preparação. Os atos preparatórios em si, eles, por si, não são puníveis. Agora, se esses atos preparatórios eles constituírem isoladamente um crime, daí é possível a punição. Terceira fase, execução. Na execução, aqui eu já passo a discutir responsabilidade penal. Na execução, eu vou iniciar a realização daquele tipo legal, né? Eu passo a efetuar os disparos. Aqui já é possível responsabilidade penal. E por último, a consumação. Toda vez em que ao início da execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, a gente vai discutir a tentativa. Tá bom? Por que eu recordei o iter criminis? Porque você tem que se lembrar da classificação dos crimes conforme o resultado. Crimes materiais, formais e de mera conduta. Nós já conversamos sobre isso. Vou falar muito rapidamente, porque eu já expliquei isso para você. Crime material. A consumação só se atinge com resultado naturalístico. Crime formal. A consumação, ela independe da produção do resultado naturalístico, embora ele seja possível. E, por fim, crime de mera conduta. A consumação se dá com o resultado jurídico e é impossível o resultado naturalístico. Lembra disso? Nós já discutimos. Duas hipóteses que são bastante importantes. Crime permanente e crime habitual. O que é o crime permanente? Crime permanente é aquele cujo momento consumativo, cuja consumação, ela se prolonga no tempo, ela se protrai no tempo. Exemplo clássico, sequestro ou cárcere privado. Esse é um crime, é o crime do gerúndio. Ele está se consumando sempre. Veja se você se recorda desse fato, lá do sequestro daquela jornalista pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
as Farcs. Nesse sequestro que durou anos a fio, a todo segundo aquele crime estava se consumando. Isso é importante porque vocês verão, se já não viram no processo penal, que aqui é possível flagrante a qualquer tempo. Então é bastante importante isso daqui. E o crime habitual? Olha aqui, ó. O crime habitual é aquele que ele exige uma prática reiterada de atos. O crime habitual, ele se realiza com uma prática reiterada de atos. Não basta um ato só para a realização desse crime. É o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, artigo 282 do Código Penal. Não basta um único ato. Não basta a única prescrição de um medicamento. É preciso uma série de atos que evidencie essa prática do exercício da medicina, arte dentária ou farmacêutica de maneira irregular. Por que eu estou me referindo a esses crimes? Porque no crime habitual, a doutrina vai discutir muito como que se dá a consumação desse crime e se nesse crime é possível tentativa. A maioria, como nós veremos, não vai admitir a tentativa. Tem uma corrente minoritária que admite a tentativa, é bem verdade, mas a grande maioria não admite tentativa em crime habitual. Ou ele se realiza de maneira consumada, ou ele não se realiza. Tá bom? Vamos ao próximo. Crime tentado, como eu adiantei para você. O crime tentado, cara pálida, está previsto no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Que eu já disse na aula passada, é uma norma de extensão da tipicidade. Artigo 14, inciso 2º. Norma de adequação típica por subordinação indireta. Não lembra disso? Vê a aula passada. Nós comentamos já sobre isso, quando falamos de adequação típica. Diz o 14, inciso 2º. Iniciada a execução e não atingida a consumação por circunstâncias que são alheias, que são diversas da vontade do agente, o crime é de tentativa. O crime de tentativa é uma realização incompleta do tipo. Tranquilo? Vamos falar um pouco mais sobre a tentativa. Quais são os elementos da tentativa? Início da execução, mas não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas dolo, consciência e vontade em relação a todos os elementos do tipo. Esses são os requisitos fundamentais para a configuração da tentativa. Não esqueça disso, tá bom? Punibilidade da tentativa. O Código Penal, no próprio artigo 14, inciso 2º, no parágrafo único desse dispositivo, ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário. Então, salvo regra diversa, eu puno a tentativa com aquela pena que corresponde ao crime consumado, mas diminuída de 1 a 2/3. Olha aqui, ó. Isso é, ou esta é, a regra geral de punibilidade da tentativa. Como regra, a tentativa no Brasil é punida. E ela é punida como causa de diminuição de pena de 1 a 2/3 a partir do crime consumado, tá? Por que eu disse regra geral? Porque algumas leis, como a lei da contravenção penal, ela estabelece um regramento diferenciado. Ela não trabalha com essa mesma disciplina. Ela não reproduz essa noção, tá? Sempre lembrando, né? A punição da tentativa, ela é uma punição remetida. Você pode encontrar isso na sua prova.
punição remetida. O que é isso? Bom, uma punição que ela depende da conjugação de dois dispositivos legais. O artigo que estabelece o crime e o artigo 14, inciso 2º. Ela é uma causa geral de diminuição de pena. Daí vem a pergunta. Tá, se eu realizar essa incompletude do tipo legal, se eu incidir na tentativa, essa diminuição, ela é um direito subjetivo do imputado? Ela é um direito do agente? Ou ela é uma faculdade do juiz? O juiz aplica se desejar ou não? É firme o posicionamento de que essa diminuição da tentativa é um direito subjetivo do imputado. É um direito do sujeito. Toda vez que ele comete um crime tentado, ele tem direito a essa redução de pena. Agora, o quantum, volta aqui o latim, o quantum, a quantidade da diminuição é de 1/3 a 2/3. Ah, mas como que eu sei? Ou como que deve o juiz proceder a essa diminuição de pena? Ele deve proceder conforme a realização do iter criminis e conforme a lesividade ou ofensividade. Por quê? Porque quanto mais o sujeito ele caminha na completude do tipo, quanto mais ele realiza o tipo incriminador, mais ofensiva, mais lesiva é a conduta dele. Automaticamente, maior é a lesividade e menor é a diminuição de pena. Se menor for a ofensividade, maior será a diminuição de pena. Compreendeu? Esse é o quanto da diminuição. Muito bem. Ainda na tentativa. A doutrina, ela classifica a tentativa de algumas maneiras. Você pode encontrar isso, às vezes, na sua prova. Tentativa perfeita ou acabada versus tentativa imperfeita ou inacabada. O que é essa classificação? Essa classificação, ela leva em consideração o esgotamento ou não dos atos executórios. O que eu quero dizer com isso? Se o sujeito ele esgota os atos executórios e não atinge a consumação, eu tenho um crime tentado, perfeito ou acabado. Se o sujeito ele não esgota os atos executórios e com isso não produz o resultado, eu tenho uma tentativa imperfeita ou inacabada. Tenho a minha pistola com 15 munições. 1, 2, 3 tiros. Posso continuar atirando, tenho mais 12 munições. Mas eu fui contido. Tentativa imperfeita ou inacabada, porque eu poderia continuar nos atos executórios. 15 disparos e não produzir o resultado morte. Tentativa perfeita ou acabada. Segunda classificação. Depende agora da lesão da vítima. Se ocorreu ou não lesão na vítima. Se da tentativa resulta lesão na vítima, a tentativa é chamada de cruenta ou vermelha. Se da minha tentativa não resulta lesão na vítima, a minha tentativa é incruenta ou branca. Branca se não há lesão, vermelha se há lesão. Relaciona aqui com o sangue, embora ela não se aplique apenas ao crime de homicídio ou a um crime de lesão corporal, mas relaciona aqui que te ajuda a gravar essa classificação da doutrina a respeito da tentativa. E por fim, uma classificação entre tentativa idônea e tentativa inidônea. A tentativa idônea é a tentativa típica. É a tentativa do 14, inciso 2º. É quando é possível a consumação, mas ela não se realiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. A tentativa inidônea, por sua vez, é aquela que é impossível a consumação.
O sujeito, ele, naquele caso concreto, não tinha a menor possibilidade de consumar aquele crime. O que se chama isso? Tentativa inidônea. Isso tem um outro nome. Também pode ser chamado de crime impossível. Vamos mudar aqui o slide para você ver isso. Voltando aqui, ó. Crime impossível. Impropriedade absoluta do objeto. Exemplo. Eu quero matar um sujeito que já está morto. Eu passo a efetuar disparos contra um cadáver. O cadáver é um objeto impropriado de maneira absoluta para atingir a consumação do crime de homicídio, matar alguém. Crime impossível, tentativa inidônea. Também é crime impossível quando ocorre uma ineficácia absoluta do meio. O meio, o instrumento que eu utilizo para a prática daquele crime, ele não é capaz, de forma absoluta, a produzir o resultado pretendido. Eu quero matar alguém com uma arma de brinquedo. Claro, sempre tem um cara que levanta e diz assim, professor, mas e se eu pegar a arma e passar a esfolar a arma na cara do sujeito? Né? Não, eu estou falando que você saca uma arma de brinquedo e tenta efetuar disparos contra o sujeito com essa arma. É um meio ineficaz, de maneira absoluta, para atingir o crime de homicídio. Nessas hipóteses, conforme prevê o Código Penal, eu não puno a tentativa. Artigo 17 do Código Penal. Beleza? Vamos seguir adiante. De uma maneira bem rápida e esquemática. Quais são os casos em que, segundo a doutrina, não seria admitida a tentativa? Crime culposo não admite tentativa. Por quê? Porque não há dolo. Se o crime é culposo, não há dolo em relação aos elementos do tipo. Então, ele não permite tentativa. Crime pré-terdoloso. O que é o crime pré-terdoloso? Veremos isso. Crime pré-terdoloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. Pensa no exemplo. Lesão corporal seguida de morte. Eu queria lesionar, mas eu me excedo nos atos de lesão e gero por culpa o resultado morte. Nessa hipótese, já que o resultado deriva de culpa, seria impossível a tentativa. Terceira, contravenção penal. Já falamos várias vezes sobre ela. A contravenção penal, nessa situação, a tentativa não é punível. Ela é até possível, mas não há punibilidade por expressa disposição legal a respeito da tentativa. Outras hipóteses. Os crimes de atentado. Crimes de atentado são aqueles em que a conduta descrita no tipo, ela prevê tanto verbos que fazem referência à consumação quanto à tentativa. Em outras palavras, o tipo criminoso pune da mesma forma tanto a tentativa quanto a consumação. Exemplo, 352, evadir-se ou tentar evadir-se. Isso está no tipo. Se está no tipo, tentar evadir-se, punido como crime consumado, não existe tentativa. Não existe tentativa da tentativa. Tranquilo? Crime habitual. Crime habitual, eu comentei contigo. Não existe tentativa, segundo a maioria da doutrina. Muito embora haja um posicionamento de alguns autores admitindo a tentativa quando, por exemplo, o médico ele monta todo um consultório e no primeiro atendimento a ser realizado, ele é impedido de produzir aquele atendimento, porque a polícia se antecipa, por exemplo. Alguns autores vão identificar nisso uma tentativa de exercício legal da medicina. Outros, talvez a maioria, vão identificar meros atos preparatórios. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios, pensa na omissão de socorro. Não existe tentativa, segundo a maioria da doutrina.
Ou a omissão ocorre e o crime é consumado, ou a omissão não ocorre e daí o crime não existe. Não seria possível a tentativa no crime omissivo próprio, muito embora permita-se a tentativa nos crimes omissivos impróprios, para parte da doutrina. Também não é possível tentativa nos crimes unissubsistentes. Crime unissubsistente, exemplo, violação de domicílio. Nesse crime, como ele unissubsistente, ele se realiza por um ato só. Nessa hipótese, não seria possível a tentativa. E por último, porque eu não consigo fracionar a conduta no crime unissubsistente. E por último, nas hipóteses em que a punição está atrelada à ocorrência de um resultado. Se eu só puno o crime pela ocorrência de um resultado, como é a hipótese do artigo 122, induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, se eu só puno esse crime, se ocorre a morte do sujeito, não há tentativa no artigo 122. Tá bom? Show de bola, sucesso para você no seu concurso. Estamos aí junto estudando direito penal.